Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Mike. E olha, eu achei que ia ser mais fácil comentar da série. Antes de mais nada, eu vou pedir aquela forcinha pro canal, onde você vai curtir, compartilhar e não precisa ser agora. Você assiste o vídeo, se você gostar, aí sim você faz o que eu tô falando, e porque daí muitas pessoas que possam gostar também vão acabar vendo. Então, pessoal, segundo episódio já dividiu opiniões e o terceiro agora foi uma bomba para muitas das pessoas e dividiu então em dois aí, a galera que gostou e a galera que não gostou, a galera que vai continuar assistindo e a galera que já está decepcionada. O terceiro episódio, ele não foi vendido como ele foi feito o trailer. O trailer foi bem mais frenético, parecia ser um episódio de ação, seria um episódio com algumas emoções, ao contrário que nós tivemos. Foi um episódio lento, bem devagar mesmo, tirando a série e colocando um ponto que a série vai focar em dois gêneros, ações e drama. Enfim, esse episódio, o terceiro, foi totalmente drama. Foi dramático do começo ao final. Beleza. Então, o terceiro episódio, spoiler, galera. Coloquei no título aí, spoiler. O terceiro episódio começa com a Ellie e o Joey no meio do mato. Começa com o Joey segurando uma pedra embaixo da água. Talvez seja porque ele ainda sente a dor na mão do incidente que ele acabou envolvido no final do primeiro episódio. E continua então com os dois aí tentando chegar em Boston. Por que chegando em Boston? Lá eles vão encontrar Frank e Bill e Frank. E no meio do percurso aí onde Joey já passou, ele faz muitas perguntas para ele. E vemos aí que Joey então ele esconde coisas para caso ele precisar voltar no local, caso necessite de alguma coisa. Então ele não fica levando tudo que ele tem, não desperdiça nada, ele sempre guarda, ele tem algum esconderijo para quando ele precisar de uma necessidade. Ele tem locais então onde ele deixa gravado na memória, caso ele precise voltar e necessitar de alguma coisa. Vemos também como que iniciou uma especulação de como iniciou a pandemia. Ele acredita então que foi feito por causa de macaco, coisa que ela talvez tenha aprendido na escola, que ela fala que é uma escola pós-apocalíptica, que os caras ensinam o que quer. A nossa educação não é muito assim, mas também tem um certo limite. Vai da gente procurar mais coisas, para mais entendimento. E no caso, então, lá por ser muito rígido, a gente vê no primeiro episódio como que tá as coisas, como que o governo reagiu. Então as escolas eram bem limitadas. E como a Ellie nasceu pós a pandemia ter acontecido, Joey explica para ela um boato que teve, ou o melhor argumento que teve, que foi pela comida, e que o fungus então ele se transmutou, e dentro do alimento com o corpo humano ele acabou transformando as pessoas em zumbi. No meio do caminho também vemos que ele não conhece nada que nós temos no mundo agora, que a gente vivemos. Ela sabe que existe o avião, sabe que existe o restaurante, mas ela nunca viu nada disso funcionar. E nesse meio percurso aí tinha um avião também, com milhares de pessoas caídas e mortas. E mais à frente, a gente também tem vários corpos que eles encontram. E aí volta lá no passado e vê o que aconteceu quando o governo invadiu uma cidade e matou todas as pessoas. E sobrou um só, que seria Bill. Bill é um cara muito reservado, ele não gosta de ninguém, tipo, vive na sua.
na primeira demonstração de seu personagem, a gente vê ele curtindo muito bem a cidade sozinho. Ele já era muito lunático por coisas que estavam acontecendo, tanto que ele já tinha uma sala cheia de computadores com câmeras. Então é um cara que é muito desconfiado das pessoas. Nós vemos que ele faz sua cidade ser sua casa, não, ele toma conta de tudo, ele liga o seu gás, ele dá um jeito de ter energia, ele faz seu plantio, ele faz seu alimento. A gente vê que é um cara que é muito exigente nas suas coisas, principalmente a alimentação voltando e vinhos, né, que a gente vai ver na série. Tempos passando e logo a gente vai conhecer Frank. Frank, ele acaba caindo numa das armadilhas de Bill, perto de sua cidade. E vemos então a relação desses dois, como que aconteceu do começo ao final. No jogo, a gente só encontra Bill. Frank já está morto, ou pelo menos tem uma carta, né? Que o Joey fala com o Bill. Tem uma parte lá que todo mundo também acha que o Joe foi quando o Joey também é acorrentado numa das armadilhas do Bill, e o zumbi vem e ele é salvo, né, pela Ellie, eu acho que pelo Bill também. Não acho que essa parte foi tirada, acho que essa parte vai depois, porque, né, nesse episódio aí a Ellie pega uma arma escondida, então talvez seja quando ela for usar a arma, seja para ajudar o Joey nesse pedaço. Voltando então ao Frank. Frank é um cara muito inteligente, ele é mais aberto do que Bill. Aí ele vê que é um cara que conversa muito bem, que tem muitas ideias, inteligente, e que ele acaba caindo ali naquela armadilha. Ele queria chegar em outra cidade. Voltando então ao Frank. Frank é um cara muito inteligente, ele é mais aberto do que Bill. Aí ele vê que é um cara que conversa muito bem, que tem muitas ideias, inteligente, e que ele acaba caindo ali naquela armadilha. Ele queria chegar em outra cidade. Vemos então como que esses dois duraram 20 anos juntos. E o porquê que eles aparecem na história. Eles eram amigos de Joey e Cheese. Os dois via rádio se comunicaram, pelo menos com o Frank. O Bill sempre foi mais reservadão, porque o Frank queria achar pessoas. Ele queria ver pessoas, ele queria proximidade, amizade, amigos, enfim. O resumo da série eu estou dando, né, desse episódio. E também no final, então, a gente vê uma tragédia com os dois. Muito legal, muito bem bolada, que eu vou comentar. Vou dar mais dinâmica, porque merece eu comentar dar mais detalhes, já que eu tô dando spoiler de vez. E o final do episódio volta com o Joey e a Ellie encontrando a casa dele, a cidade dele, de Bill e Frank. E eles continuando o seu caminho. Após eles chegarem na cidade e ler uma carta, assim como no jogo acontece, eles pegam armamento, tomam banho, a cidade é completamente maravilhosa. Bill cuidou muito bem, tem de tudo, gás, era o que precisavam, tinha lá, e armamentos e carro, e principalmente carro que eles precisavam, já que no começo da série, no começo do episódio, eles andaram por 5 horas para encontrar a casa de Bill. Ok, vocês me viram falando, resumindo. Isso daí foi um resumo do episódio. E se você vê qual que é o problema nesse episódio, não teve problema no episódio. Foi o começo com o Joey e Ellie, aí depois um meio termo ali contando sobre Frank e Bill, e isso, o final volta pro Joey e Ellie continuando a sua história. Então, se você ouvir, você não vai ter problema nenhum, mas o problema foi o que aconteceu e que não dei detalhes. O fato de muita gente não gostar é muito variado, muito variado. Um deles é muito preconceituosos,
e que eu não quero comentar isso, cada um tem a sua opinião, porém eu acho que eu vou sim dar algumas coisas meio forte, porque é um negócio assim, é uma série que é para crianças crescidas, que é assim que eu vou tratar, porque é uma série que é para adultos, só que muitos têm reações de crianças, não conseguem seu preconceito de lado e começa a atirar na série por causa disso. Porém, se a pessoa não gostou da série, eu entendo muito bem, mas não é esse motivo. O motivo que eu acho que que esse episódio foi ruim é que ela não engloba no crescimento de Joey e Ellie. Ele demonstra outros personagens que viveram no pós-apocalipse, e teve uma visão diferente, uma ideia diferente de outras pessoas como viveram, já que Joe e Ellie não são únicos, apesar do foco da The Last of Us em si os dois, apesar de ter um mundo gigantesco em volta que sofreu muito com isso e cada um teve sua realidade. Porém, se você falar pra mim que você não gostou do episódio porque o episódio é lento, é dramático, ele foi vendido errado, porque se você vê o trailer no YouTube, aquele, acho que é 30 segundos, 20 segundos, ele parece totalmente frenético. Ele vê o Bill ali nas câmeras, depois tiroteios, frases pesadas entre Joe e Bill, e você não vê isso na série em si. Se você falar pra mim que você não gostou do episódio por causa disso, tudo bem. Às vezes o hype das pessoas esperar uma semana para ver um episódio lento desse pode ser ruim mesmo, entendeu? Eu compreendo se isso for o foco da pessoa, se isso for a verdade da pessoa. The Last of Us é uma série lenta, galera. Ele talvez não seja muito dramático, lógico que tem momentos de drama, só que eles não ficam muito pendurados nisso, só que é muito lento, galera. Se vocês catarem The Walking Dead, é muito filler, muitos episódios de conversas. E por que eu tô misturando uma coisa com a outra? Porque as duas é pós-apocalipse, então são duas séries com conceitos diferentes e que quase todos têm o mesmo ambiente. Só que um tem uma ideia diferente da outra. Só que, como The Walking Dead já existe, então muitas pessoas olham pro The Last of Us, acham que o The Last of Us não pode ser lento. Acho que The Last of Us tem que pegar carona com The Walking Dead e ser uma série mais ação, mano. Só que você não vai ver Guerra Z aqui numa série. A série é lenta mesmo, diferente de um filme, entendeu? Diferente de um jogo. Tem coisa que vai ser diferente, que vai mudar, entendeu? Então, talvez um hype muito grande, esperar uma semana pra ver um episódio desse não seja tão agradável, mas o porquê que esse episódio é muito bom. É muito bom, galera. E eu vou mostrar pra vocês o porquê, com a minha opinião. Okay. Nesse episódio, então, vemos Bill e Frank sendo um par romântico. Sim, dois homens se amando nessa série. Muito que vai falar que é lacração, só que tô cansado disso. Tipo, lacração é uma ideia aí muito errada de se ouvir. Lógico que existe. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Muitos vão falar passar pano aqui, vou dar uma passadinha de pano mesmo na série aqui. Só que é o seguinte, eu também tenho uma ideia lá na frente que pode acontecer. Eu joguei o jogo, então eu sei que talvez possa acontecer. Se não acontecer o que aconteceu com Bill e Frank, com os personagens do futuro, aí sim eu vou falar que foi uma tentativa de lacração. Mas como eu não assisti o resto da série ainda, nem sei como que vai ser, se aqueles dois ou mais pessoas aparecerem na frente e eles tiverem um episódio só deles, então é conteúdo. Eu falo que esse tipo de episódio que tem muita conversa, muito diálogo, tem muita informação, o que mostra a vida de alguém que não é envolvente, assim, tão próximo, assim, o principal, eu acho que é um episódio de... É um episódio conteúdo, tá? É que ele fala, ele envolve na história, não faz a história rodar, né, dos personagens principais, porém enche você de informação. Ok, Bill e Frank, então, eles se conheceram desse jeito. Bill tinha uma cidade só pra ele, já que o exército não achou ele e exterminou o resto das pessoas. E Frank, mais à frente, anos à frente, acabou caindo numa armadilha de Bill, próximo à sua cidade.
E foi assim que eles conheceram. Logo, o Bill tem uma conversa com o Frank. No começo parecia que Bill ia expulsar o Frank mesmo, que não ia deixar o Frank entrar na cidade, mas acabou cedendo. Deixou o Frank tomar banho. Ele viu a alegria de Frank, faz tempo que talvez ele não tomasse banho, não descansasse, não tivesse uma boa alimentação. E Bill, no momento, foi muito rápido, liga. É sério, os caras não vão fazer 2, 3 episódios falando da mesma coisa, mostrando um casal, que isso não é o foco. Então, eles avançaram demais a ideia do Bill gostar de Frank, já que o Bill já era mais reservado. Porém, Bill acabou se aproximando ao Frank e os dois se apaixonando. Bill faz o jantar, faz o vinho, Frank acaba dormindo lá, não com ele, mas acaba dormindo lá. E teve o taco do piano. Aí o Frank viu o piano, ele já não queria sair dali. E talvez os dois tivessem uma ideia que o outro gostasse do mesmo gênero. Porém, os dois teve uma aproximação, os dois se amaram, os dois fizeram sexo como se fosse um casal ali. Podia ser de hétero, de mulher com mulher, homem com homem, mas eles escolheram homem com homem no caso de Bill e Frank. Lembrando que no jogo não é citado alguma coisa disso, só que os dois morrem junto também. Então, fica aberto a imaginação de cada um. Então, a gente vê um crescimento aí, o que familiar, porque aí a gente vê os dois tendo um crescimento como um casal aí a cada ano que passava. Assim como em 3 anos eles tiveram brigas, discussões que acontecem, são 2 vidas diferentes, ideias diferentes, uma vez entra em atrito. Aí que Joey e a Tess, né, aparece na série, que os dois viraram amigos por causa que a Tess conversava com o Frank pelo rádio, um rádio comunicador, e o Frank decidiu se conhecer. Bill, reservado, tinha sempre uma arma na mesa, uma arma próxima dele, assim como foi com o Frank, mesmo fazendo a janta dele, ele tinha uma arma carregada ali caso o Frank tentasse alguma coisa. Os dois envelheceram juntos. Teve uma invasão, uma tentativa de invasão na cidade onde Bill conseguiu controlar. E, cara, o que é da hora dessa série, então? Galera, é uma série aí que mostrou um episódio dramático. E foi muito legal porque os caras colocaram muito bem a ideia de casal dos dois. Reagiu bem aos dois, à personalidade de cada um. E esses 60 minutos aí, eles conseguiram resumir muito bem o que um casal perfeito seria. Eu não falo de homem com homem, esquece gênero, esquece. É um casal que vive um pro outro. Bill ensinou Frank muitas coisas e Frank ensinou Bill muitas coisas. Bill tinha suas diversidades, Frank também. Os dois brigaram juntos, os dois cresceram juntos. Os dois aprenderam um com o outro e assim um batalharam pelo outro. Tanto que na invasão Bill toma um tiro. Ali você acha que Bill vai morrer. Bill pede pro Frank chamar o Joey que vai cuidar de Frank. Só que tudo fica preto e quando a gente vemos é o Frank que está mal. Ele tá com uma doença grave. Eu não sei a doença, desculpa, eu não sei qual que é a doença que ele está, mas é uma paralisia. Não sei se é uma paralisia muscular, se foi um derrame. E Frank, ele acabou envelhecendo mais rápido que Bill, coisa que não parecia antigamente, até o tiro não parecia. Parecia que Bill era mais velho, tinha uma mentalidade mais fechada, parecia que ia caducar mais fácil. Bill e Frank não eram novos, eles são mais velhos que o Joey. E o final, cara, é muito bom, gente. É muito bom pela forma. Foi melhor que muitos filmes de Disney. Foi um final muito, muito melhor do que qualquer imaginação da Disney podia realizar. Frank já não aguenta mais essa agonia. Ele pinta quadros, mas ele já não aguenta mais. A paralisia já tá tomando conta dele e do corpo inteiro. Principalmente o seu lado esquerdo. Acho que é o lado esquerdo mesmo, que já está totalmente parado quase. Frank tenta se matar e pede um dia pro Bill, um dia perfeito. E eles acabam se casando, eles acabam ficando mais fortes, eles acabam fazendo uma janta. O Bill faz uma janta maravilhosa. Eles bebem os melhores vinhos e no final os dois, o Bill coloca o veneno que Frank pediu.
na bebida de Frank. Bill faz isso, só que Bill já tinha colocado dentro do vinho. Então os dois acabam morrendo juntos, dentro do quarto, numa cama. Foi um final muito, muito bonito, foi um final muito forte. E aí eu cato e vejo umas coisas meio preconceituosas na internet. E eu acho que o pessoal tá perdendo o sentido das coisas, mano. Podia ser muito bem qualquer um lá, só que eles escolheram um casal homo. E o foco ali, cara, é que a gente não vive assim. Nós temos uma família, muitas pessoas hoje em dia casam e separam no outro. Não aguenta. Qualquer briga, qualquer queda que tem o casal, eles não crescem, não fortalecem. Hoje em dia é tudo mais fácil. Hoje não quero um, vou no outro, rede social, faz isso. O cara tá dando atenção. No trabalho, em qualquer lugar. As pessoas hoje não vê mais o outro. E nem isso em par romântico. Para um par tipo de casal, pode ser entre amigos, familiares. As pessoas abandonam as outras muito fácil. E a gente vê nessa série que os dois não foi assim. Mesmo muitas brigas, talvez, porque os dois eram personalidade diferente, os dois lutaram juntos. Os dois foram firmes um pro outro, viveram um pro outro e morreram um pro outro. Então, acho que foi muito bonito o que os caras fizeram. Joe, então, começa a procurar Bill pela casa, Bill e Frank, né, que não sabe o que aconteceu. Ele vê que uma porta está trancada lá em cima, onde a Ellie acha a carta. Ele pede pra Ellie ler pra ele. E ela começa a ler uma carta muito bonita que Bill escreveu, falando que não era para abrir a porta, que ia ser uma cena desagradável, que poderia levar tudo que eles quisessem, poderiam se abrigar um pouquinho lá, que tudo era deles agora, eles não vão levar nada mesmo. E a carta também dizia que o Bill e o Joey nasceram para cuidar das pessoas que eles amam. E sendo assim, Joey vai pra garagem, vê o carro, vê que funciona tudo certinho, volta pra Ellie e volta com mais força, com mais ânimo, não de gostar da Ellie, e sim de fazer um trabalho bem feito, porque querendo ou não, é uma pessoa ali que tá com ele. Saíram do contexto, saíram, e eu vou falar pra vocês também o que o diretor disse. E principalmente o cara que fez o The Last of Us. Ok, o diretor original então disse que coisas implantadas na série talvez modifique o jogo futuramente. Lógico que ele não vai fazer o remake do remake, galera. Ele quis dizer isso, que muitas ideias deles agora estão melhores que antes. E não vejo isso problema nenhum. Tanto que nós estamos em 2023, ideias melhores acontecem. Lógico que não vai mudar a obra que foi feita lá em 2013. Porém, é verdade, mano. E The Last of Us, a série agora que foi renovada pra segunda temporada, cada vez personagens secundários vai aparecer mais vezes, mano. Vários personagens que pareciam legais no jogo e tal, agora vão ter um par pra eles. Por isso que eu tô falando, estou passando pano pra alguns, vai pensar assim. Porém, futuramente, tem vários secundários que se tiver um episódio pra eles, vocês vão ver que foi uma excelente ideia. E tem mais confiança também. Se foi plantado é porque vai ser bom, mano. Os caras tá diferente, galera. Vocês têm que ver que tá diferente. Tá sendo uma boa adaptação e que é coisa só pra acrescentar, gente. É coisa pra acrescentar. Pode ver que foi o melhor episódio até agora. Vou ser crítico agora, que é a minha opinião, então, ser mais sincera possível. Foi o melhor episódio. Sendo fato ou não do casal, foi um episódio muito mais trabalhado. Foram personagens muito envolventes, trabalharam muito bem. Foi uma visão muito ideia. É uma visão que se a gente não tiver alguém próximo, se a gente não tiver alguém para amar, a gente só sobrevive. E muita gente não aguenta, se mata por causa disso. Ninguém vive sozinho. Também que a gente acha o amor em lugares mais inesperados e nas situações mais difíceis. Tudo pode acontecer.
Então, espero que vocês tenham gostado e não gostado também. Lógico que se não gostarem, dá uma curtida aí pelo menos, tá? Se você não gostou do episódio pelo fato que eu falei no começo do vídeo, tudo bem pra mim. É válido, eu acho muito válido. Agora, outros casos aí, daí eu não posso fazer nada. E você vai ficar com essa cabeça fechada. Eu gostei, é o melhor episódio que teve. Tô esperando o 4º episódio. Talvez eu tenha medo no futuro eles fazerem muitas temporadas e ficar adiantando, porque vocês sabem que série é isso, né, galera? Enquanto tiver dando dinheiro não vai acabar. Espero que o diretor do jogo, não o diretor da série, esteja lá mesmo com planos de ter começo, meio e fim. E você que jogou o jogo, mano, para de falar bobagem, cara. Eu sou muito mais não ter... ficar mais bravo de não ter a girafa em algum episódio do que de ficar aí chorando aí porque um episódio não evoluiu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bora pro próximo aí. Fiquem de olho aí nos meus vídeos. Estou fazendo vídeos de jogos, falando de outras coisas também. E vamos nessa. Tchau, tchau. Fique com Deus e até mais.